Oi, pessoal, eu sou a Luísa, sou coordenadora de RH aqui na Votorantim. Vou contar um pouco para vocês sobre o Critera, que é a nossa ferramenta de gestão para RHs e médicos para administração de benefícios. E antes de contar um pouco do que é o Critera, de como a ferramenta funciona, queria trazer um pouco da nossa jornada e de como a gente chegou até aqui. A gente começou esse trabalho com o Critera em 2018, como desdobramento de uma dor interna, que eu acredito que muitos RHs também passaram e passam em algum momento, que é de ter acesso rápido, fácil, nas informações de utilização de plano de saúde e conseguir ter segurança para tomar as decisões relacionadas a benefícios e a investimentos de bem-estar para os empregados. E aí, entre 2018 e 2019, a gente teve algumas mudanças internas no nosso modelo de administração, que fez com que a gente atuasse cada dia mais no desenvolvimento dessa ferramenta e fizesse um produto próprio, para que a gente pudesse, então, olhar para os nossos benefícios e tomar as melhores decisões. E aí, nesse período, a gente começou a trabalhar na ferramenta, incluindo novos indicadores, aperfeiçoando a segmentação entre médicos e RH, e incluindo novos benefícios e funcionalidades, revisitando o modelo de apresentação de dados e trazendo aquilo que era interessante para os usuários. Então, a gente criou uma ferramenta por RHs, para RHs, usando toda a expertise do Centro de Excelência da Votorantim. E aí, queria, para começar, mostrar um pouquinho para vocês de quais são as funcionalidades que a gente tem hoje no Critera. Ele foi feito, então, como eu disse, com essa visão segmentada entre RHs e médicos, para que a gente possa, então, trazer as questões relacionadas à segurança e proteção de dados e, principalmente, o direcionamento de sigilo médico. Então, a gente vai falar bastante sobre as funcionalidades que são disponíveis para o RH, porque são aquelas que a gente consegue trazer hoje aqui de uma forma mais clara dentro dessa apresentação. Então, como eu disse, ele começou como uma ferramenta para administração de plano de saúde, e aí ele vai trazer sempre uma visão para a gente aqui dentro da ferramenta relacionados a sinistro. E aí esse sinistro, ele vai trazer todos aqueles indicadores que permitem a um gestor de RH avaliar o perfil da sua pólice e entender quais são as características de risco desse contrato. Além disso, a gente quis trazer dentro da ferramenta algo que a gente não via no mercado, que era uma integração entre os outros benefícios e os dados de folha. Então, a gente tem hoje já dentro da ferramenta o benefício de plano odontológico, para que a gente possa realizar também a administração dele, seguro de vida e telemedicina, que foram benefícios que a gente foi incluindo dentro do nosso sistema ao longo do caminho, porque faria sentido a gente começar a olhar isso tudo dentro de uma única plataforma. E também entramos dentro de um processo de avaliação de operações de RH, entrando principalmente na parte de movimentação, onde a gente sistematizou todo o processo que a gente tem de auditoria dos processos de benefício. E aí, entrando um pouquinho sobre essa visão de movimentação, acho que ela é super legal, porque ela permite a gente começar a avaliar perdas relacionadas à ineficiência de processos que a gente tenha, ou por algum caso de exceção que a própria empresa administre. Então, vamos supor que dentro da minha empresa eu tenho uma operação de benefícios que é feita por uma entidade terceira, ou até mesmo dentro do nosso CSC. Aqui, a gente começou a criar alguns indicadores chaves para que a gente possa entender qualquer tipo de gap que existisse dentro dessa movimentação, dentro de alguns indicadores que a gente já sabia que eram relevantes, e avaliar com que frequência isso ocorre, quais são as pessoas que apresentam esse tipo de cadastro, vamos utilizar o termo errado, mas que é um cadastro não adequado dentro do padrão do que a empresa gostaria, e avaliar também qual que é a perda que a gente está tendo em relação a esses temas. Então, aqui a gente está olhando cadastros duplicados, por exemplo, eu tenho um empregado que está numa unidade, mudou de unidade, e ao invés de a gente excluir ele de uma unidade, a gente acabou incluindo ele 2 vezes na mesma unidade. Ou um dependente, que é filho de um empregado e também é filho de outro empregado, porque existe ali os dois são casados e estão dentro da mesma empresa. Então, como a gente faz com que os nossos processos operacionais sejam o mais eficiente possível para que a gente consiga otimizar aí toda a nossa estrutura de custos de plano de saúde? E aqui nesse BI, ele vai falar também de outros indicadores. Então, ele vai falar da quantidade de pessoas que a gente tem nesses cadastros, qual que é o custo total envolvido. E aí é super legal, porque na hora que a gente foi pensar em custo, a gente tem uma característica de ter modelos de
contrato em estruturas diferentes. Então, a gente tem um modelo de pós-pagamento, um modelo de pré-pagamento, e com isso a gente precisou estabelecer os critérios de custo adequados a cada um dos contratos. Então, em um a gente olha o sinistro médio per capita e no outro a gente está olhando o prêmio, mas a gente sempre está trazendo uma referência de custo e impacto que isso pode ter no nosso contrato. A gente vai olhar qual que é o tempo que esse cadastro tem errado, principalmente para entender o quão eficiente a gente está sendo dentro da nossa operação. Será que os planos de ação que a gente está definindo realmente estão se desdobrando em ações efetivas? Ou não? A gente está entendendo o erro, tentando fazer alguma ação para correção, mas a gente não está vendo os resultados sendo evoluídos ao longo do tempo. Então, isso a gente começa a monitorar de quanto tempo a gente tem esses cadastros, e ali, à direita, a gente já vê o gráfico ali ao longo do tempo de como esses indicadores vão oscilando mês a mês. E aí, é claro que a gente sabe que alguns desses cadastros, eles estão divergentes daquilo que é uma elegibilidade, do que seria o requisito padrão para esse cadastro, às vezes por uma decisão da própria companhia. Então, para que a gente pudesse também gerenciar isso e conseguir monitorar o que é ineficiência de processo e o que é uma liberalidade, o que é algo que eu tenho conhecimento e preciso registrar também, até por uma questão de gestão do conhecimento. A nossa plataforma, ela permite que o usuário faça inputs de todos esses cadastros. Então, a gente tem lá embaixo um botão para você realizar o seu cadastro de exceção, para que a gente possa, então, fazer um input disso. Você procura depois pelo número de matrícula, nome dessa pessoa, registra qual é o tipo de cadastro, ele automaticamente já carrega aqui, e aí a gente consegue resolver de uma forma muito direta e clara todo esse processo de gestão do conhecimento dos casos que a gente tem autonomia para liberar por algum motivo. E aí, acho que só passando rapidinho aqui quais são os outros indicadores que a gente tem, a gente vai falar sempre desse cadastro de duplicidade, que é essa tela que vocês estão vendo, a gente também tem cadastro de maioridade, que é o quanto meus dependentes estão ou não estão dentro da regra da operadora, dependentes em idade universitária, que aí não são aqueles que estão dentro de um limite próximo de sair do plano, então a gente precisa monitorar e acionar os empregados. A gente faz uma gestão de todos os inativos, então a gente acompanha quantos entraram mês a mês, qual que é o custo envolvido deles, qual que é a previsão de saída do plano de acordo com a característica deles, e a gente começa a ter visibilidade e atuar de uma forma muito mais assertiva na gestão desse grupo de inativos, que é algo que a gente via que era um gap significativo ali na administração desse grupo. A gente também identifica se existem pessoas que estão no benefício e não estão na folha, por algum erro de processo, essas pessoas permaneceram no benefício, então a gente precisa regularizar. A gente identifica se existe cadastros de empresas divergentes, e isso vale inclusive para unidades de negócio. Então, se eu sou um atacadista e eu tenho supermercados espalhados ao longo do país, e eu faço com que as pessoas migrem de unidade de negócio, e eu preciso registrar isso dentro dos meus benefícios, aqui a gente vai conseguir entender se eles estão migrando da forma adequada e se o custo está sendo alocado no local adequado, para que a gente possa gerenciar isso melhor. E, por fim, a gente também faz todo o confere de elegibilidade, conforme a tabela que está dentro do sistema do nosso cliente. Então, aqui, no nosso caso, a gente carrega exatamente a tabela do SAP, trata esses dados para que a gente possa, então, cruzar o benefício com as tabelas que estão dentro da folha e trazer essa informação direta para os nossos clientes. E aqui, talvez, seja a função que a gente vê mais oportunidade de atuar, porque é onde a gente consegue, de uma forma muito ativa, solucionar gaps de processo e já conseguir reduzir diretamente algum custo dentro da nossa operação relacionado ao nosso prêmio, ao nosso sinistro per capita, dentro da administração de benefícios. Bom, e aí a gente também tem o BI de plano odontológico, que eu vou só passar um pouquinho de visão geral. Então, ele vai estar falando um pouco de como são os resultados do plano odontológico. Ele acaba não sendo, talvez, um benefício tão diretamente tão do dia a dia dos RHs, então muitas vezes a gente tem ali ele como um benefício secundário, mas que também impacta não só no nosso orçamento, em como a gente olha as contas de benefício, mas também em como as pessoas enxergam isso. Então, acho que uma informação que a gente quis trazer aqui, que era super importante para o benefício odontológico, é saber
quantas pessoas realmente utilizam. Acho que é o ponto de saída para a gente, então, começar a falar se existe algum gap na prestação do serviço, na forma com que o serviço é disponibilizado, na rede credenciada que a gente possa ter algum gap em alguma região. Então, a gente começou a, então, atuar junto com os nossos fornecedores para fazer algum tipo de incremento, uma inovação em algumas regiões específicas para incentivar o uso, para que as pessoas não só tenham um serviço contratado, mas realmente usem, porque acho que o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas tenham maior qualidade de vida também. E acho que um segundo ponto, um terceiro ponto é o do seguro de vida. Seguro de vida também era um benefício que a gente via que a gente conversava dele anualmente durante os períodos de renovação e acabava não trazendo aqui muitas informações sobre ele. A gente acabou, nesse momento, trazendo alguns dados e entendendo quais eram as características de resultado e de sinistro desse contrato e atuando bastante com os times de saúde e segurança em ações que pudessem ser efetivamente reversíveis. Então, por exemplo, eu posso ter uma unidade que ela tem um número de sinistros por acidente parcial, por lesão parcial alto, e essa lesão parcial alto, ela pode estar muito vinculada à natureza da minha operação. Na hora que eu olho essas duas informações juntas, será que a minha estratégia de saúde e segurança não deveria ser atuar dentro da minha estrutura de processo para que eu possa reduzir esse tipo de lesão e lá na frente ter um custo evitado com esses sinistros? E aí, quando a gente começa a integrar as áreas internas, acho que é onde a gente ganha mais usando essa ferramenta. Então, a gente deixa de ter cada área específica olhando por silos a sua administração de cada tema, mas a gente começa a ter informações e inputs para que a gente faça uma gestão integrada ali de todas as áreas. Então, entre o RH, a área de saúde e segurança, caso exista uma área de saúde assistencial também, com o médico do trabalho, para que tudo isso possa ser, sim, então, direcionado em ações efetivas para todos os empregados. E aí aqui dentro a gente acabou implementando ao longo do ano a telemedicina, que foi um benefício que surge aí muito, existe há bastante tempo no mercado, mas foi intensificado bastante pelo contexto de pandemia, e sempre surge uma dúvida, né, o quão eficiente é eu alocar um investimento adicional àquele que eu já tenho dos meus benefícios base. E quando a gente começa a ter esse tipo de reflexão e pensar, poxa, será que esse investimento tal não está tendo retorno? Vale ou não vale a pena? É aqui que a gente começa a ter inputs e insights para tomar essa decisão e começar a fazer essa avaliação de uma forma muito mais criteriosa. Então, em 2019, a gente fez uma implementação desse benefício, e aí muito pautado naquilo que a gente tinha, em períodos anteriores visto como resultado do sinistro. Então, a própria decisão de implementação desse benefício, ele já foi pautado com informações da própria ferramenta do Critera, que aí daqui a pouco a gente entra em assistência médica para falar um pouco. E essa decisão de olhar a telemedicina como um instrumento de gestão e não só como um benefício do momento, porque as pessoas não estavam conseguindo acessar os serviços médicos presenciais, para a gente foi fundamental para avaliar a viabilidade e dar continuidade nesse programa. Então, ele existe aqui desde o ano passado. A gente vê que a cada dia o serviço ele tem sido muito mais intensificado na sua usabilidade, até devido ao contexto que a gente está, mas a gente consegue, então, entender quais são as características da nossa utilização que façam com que a gente continue a ter esse benefício e quais são os retornos esperados. Então, estou vendo que, poxa, grande parte dos meus empregados titulares aqui, o serviço, no nosso caso, ele é disponível para os titulares e dependentes. Grande parte dos titulares tem usado o serviço não só dentro do horário de trabalho, mas fora, evitando um deslocamento do local de trabalho deles para um pronto-socorro, evitando a exposição de um risco maior aí à saúde deles, e até a realização de eventos de saúde, de procedimentos de saúde que talvez não fossem necessários para aquele momento. Então a gente olha a nossa taxa de resolutividade e fala, legal, as pessoas estão acionando, e elas estão acionando para o caminho certo, para o interesse certo. E com isso a gente consegue a cada dia incentivar mais as comunicações e ter um ótimo respaldo com o nosso CFO para justificar o investimento que a gente faz dentro desse benefício. E aqui o que a gente quer é trazer esse respaldo para os RHs e para os médicos, para que a gente consiga trazer dados e informações para que a cada dia a decisão entre alocar investimento em um benefício X ou Y, uma ação de saúde e bem-estar,
ela seja feita de uma forma muito criteriosa e que os resultados dessa ação ele possa ser avaliado e possa então desdobrar em outros tipos de avaliações internas, para que a gente tenha segurança naquilo que a gente faz. E daí surgiu o Critera. E aí acho que o nosso carro-chefe, assim, não podia ser falar de saúde. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente tem um contexto esse ano muito especial, que é o contexto do Covid, né? Ele tem impactado muito a forma com que as pessoas utilizam serviços de saúde. Então, e aí eu, você, todo mundo que está aqui assistindo, com certeza mudou a forma com que olhava para o serviço de saúde, deixou de fazer um procedimento que talvez faria numa rotina normal e está esperando um pouco para fazer depois, ou reavaliou e falou, poxa, será que eu precisava mesmo fazer aquilo e não vou fazer mais porque eu entendi que aquilo não era necessário. Então, esse processo que a gente está passando no Covid, ele influencia de uma forma muito significativa a forma com que a gente decide também, a gente avalia os resultados dentro dos contratos que são administrados pela companhia. E aí, pensando nisso, o Critera, ele tem sido uma ferramenta muito importante para a gente, nessa avaliação de resultados, nesse entendimento do qual que é o real impacto do Covid, de como a gente atua tanto para incentivar com que as pessoas tenham mais cuidado e não deixem de fazer algo que deveria estar sendo feito, então, por exemplo, de casos oncológicos que precisam ser tratados continuamente, apesar das restrições de deslocamento aí, de visita ao hospital, são casos críticos e que precisam dar continuidade, pacientes com casos crônicos, mas existe um outro público que não necessariamente entra dentro dessa classificação de risco e que pode sim ter uma variação dentro da forma com que eles utilizam esses benefícios. Bom, e aí vamos lá, o que acho que são coisas aqui importantes para a gente falar sobre essa perspectiva? A gente traz aqui sempre um painel de frequência e custo médio que permite os nossos médicos olhar essas variáveis e começar a entender de uma forma muito mais clara, então, o que tem ocorrido dentro do perfil do nosso contrato, entre as variações de frequência e custo médio mês a mês. E aí entendendo principalmente que a alteração do perfil do meu usuário, ele neste momento está tendo um efeito muito significativo pelo contexto. Então, se eu olho, por exemplo, a frequência de consultas, que é essa linhazinha pontilhada aqui que a gente acabou de sinalizar, ela mostra uma queda durante o primeiro semestre desse ano, em função do contexto que a gente está. E aí, legal. Então, o que a gente faz em relação a esse tema? Como que a gente atua? Aí acho que vem muito a atuação dos médicos, dado que existe ali um contexto muito particular de ter conhecimento, clareza sobre as utilizações, sobre os seus beneficiários, sobre os seus empregados, que aí a gente precisa muito da parceria do RH com o médico para olhar esses números e entender, isso faz sentido, e eu tenho um risco, porque eu tenho pessoas que deveriam estar sendo tratadas e hoje não estão, ou por outro lado, eu não tenho um risco, eu tenho pessoas que tinham um hábito de consumo dos serviços de saúde diferente e que estão repensando esses hábitos de consumo. Então, legal, eu estou, inclusive, usando isso como uma oportunidade para que a gente repense a forma com que a gente usa os serviços de saúde. E aí, acho que um outro ponto que sempre surge de dúvida e que a gente trouxe aqui muito para falar de, poxa, mas teve efeito mesmo? Teve efeito mesmo. E aí, quando a gente olha na avaliação de caixa e competência, a gente começa a olhar, se a gente compara sinistros pagos entre períodos muito similares, como que foi o histórico de utilização desses eventos. Então, se eu olho, por exemplo, no último mês acho que se a gente pegar julho, a gente tem uma curva de apresentação de contas que tem sido mais enxuta, quando eu comparo com julho do ano passado. Então, antes as companhias demoravam de 3 a 4 meses para apresentar uma conta para a gente, e agora ela demora 2 meses para apresentar grande parte dessas contas, porque
existe um outro fluxo de caixa que precisa ser estabelecido com os prestadores, a gente precisa também fazer o sistema ser sustentável, mas a gente não vê uma curva tão longa e a gente vê que a gente já está conseguindo ver no mês a mês aquilo que as pessoas realmente estão utilizando. E aí, legal. A gente tem outras funções aqui dentro da ferramenta de sinistro, a gente tem funções relacionadas à avaliação de ranking, de consulta, de prestador, de vários tipos de rankings diferentes que permitem a gente comparar custo entre prestadores, custos de evento, usuários com maior número de consultas, quais são aquelas, para os médicos, né, devido às questões de sigilo médio, quais são as características daqueles grupos com maior utilização, para que eles possam, então, entender como atuar de uma forma muito proativa e reverter qualquer evento que exista ali dentro desses grupos. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está internada em Natal, fazendo um tratamento ortopédico, será que esse tratamento ortopédico é de uma complexidade significativa, que faça sentido eu levar ele, por exemplo, para um hospital em Recife, que pode ter um tratamento muito mais adequado e uma resolutividade melhor também? Então, à medida que os nossos médicos têm acesso a essa informação de uma forma muito mais rápida, isso fica muito mais fácil para ser avaliado e para as decisões serem tomadas. E é isso que a gente quer. A gente quer trazer facilidade para quem administra, a gente quer trazer simplicidade numa interface que seja rápida, numa interface que seja simples e que a gente tenha a melhor experiência para vocês aqui. Então, que seja adequada às experiências de jornada aí de cada um desses perfis que a gente tem, tanto dos médicos ou dos RHs, para que, então, essas decisões sejam tomadas da melhor forma. E aí, como a gente está vendo numa visão de RH, acho que vale fazer duas considerações. Os dados que a gente está apresentando aqui são dados de uma amostra que a gente trouxe aí para a apresentação, então, são dados que a gente criou aqui para a ferramenta, para que a gente possa, então, fazer e fazer essa avaliação e apresentar esses dados para vocês. A gente não tem aqui, numa visão de RH, algumas outras funcionalidades que são disponíveis só para os médicos. Então, os médicos conseguem avaliar extratos de usuário, avaliar quais são as principais queixas, as aberturas de conta, principalmente nos casos de internação hospitalar, e entender quais os materiais utilizados, qual o procedimento realizado, de uma forma muito mais criteriosa. E aí, devido ao sigilo médico, a gente acabou não trazendo. Além disso, os médicos também têm acesso a uma funcionalidade de auditoria de contas, e aí com alguns indicadores já definidos dentro do nosso centro de especialista, que a gente julgava naquele momento ser interessante para fazer uma auditoria. Então, eventos extra-hall, o acompanhamento dos casos de liminar, eventos que são não aderentes ao sexo, gênero ali do beneficiário, a gente sabe que hoje existe uma discussão sobre isso, mas ainda tem alguns tipos de desvio de alocação desses custos, eventos de criança em adulto, e o mesmo processo contrário ali também acontece, eventos odontológicos dentro de uma fatura de saúde, aí o que a gente faz em relação a isso, prazo de apresentação de conta, então tem uma série de indicadores relacionados à auditoria que ficam disponíveis para o médico, para que ele possa, então, avaliar se existe algum desvio, algum custo indevido, e fazer algum tipo de questionamento para o fornecedor. Acho que numa visão geral, assim, um pouco mais simples, acho que o critério ele tem tantas outras funcionalidades que acho que se a gente fosse passar aqui, a gente ficaria um bom tempo discutindo, mas que faz com que ele seja, então, uma ferramenta muito integrada para um administrador de RH, muito integrada para alguém que cuida de benefícios, para olhar essas funções de uma forma única e não mais compartilhada, e integrando muito a visão do RH com o que os fornecedores trazem de uma forma direta. E aí, para os médicos, com essas visões especialistas, que é o que a gente quis trazer, então, aquilo que você precisa para a sua função e não uma ferramenta geral de mercado, e a gente espera que ele seja bastante útil para quem está conhecendo, e me coloco à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida com os próximos passos. Acho que é isso, pessoal. Obrigada.